O sol ainda nascia sobre as colinas de Samaria, quando um ancião se sentava à porta da cidade. Seus cabelos eram brancos, o rosto marcado pelo tempo, e os olhos carregavam uma história que poucos queriam ouvir. Ele sabia que para muitos seu povo não passava de rejeitados, desprezados, evitados. Mas por trás desse desprezo existia uma história profunda, marcada por fé, dor, erros e esperança. Para entender quem eram os samaritanos, é preciso voltar muitos séculos no tempo, aos dias em que o povo de Israel ainda era uma só nação. Depois da morte do rei Salomão, o reino se dividiu. Ao norte ficou o reino de Israel, com sua capital em Samaria. Ao sul, o reino de Judá, com Jerusalém como centro espiritual e político. Essa divisão não foi apenas territorial. Ela abriu uma ferida que nunca cicatrizou por completo. O reino do norte, Israel, afastou-se progressivamente da adoração exclusiva ao Deus verdadeiro. Reis se levantaram incentivando práticas erradas, misturando a fé em Deus com costumes de outros povos. Altares foram erguidos em lugares diferentes de Jerusalém, e o coração do povo começou a se dividir. Mesmo assim, Deus enviou profetas, alertando, chamando ao arrependimento, pedindo que voltassem ao caminho correto. Mas o tempo passou e as advertências foram ignoradas. Então veio o juízo. O poderoso império da Assíria invadiu o reino do norte. Cidades foram destruídas, famílias separadas e grande parte da população foi levada para terras distantes. Em seu lugar, os assírios trouxeram povos estrangeiros para habitar aquela região. Esses novos moradores trouxeram seus deuses, suas crenças e seus costumes. Os poucos israelitas que permaneceram ali acabaram se misturando com esses povos. Casamentos aconteceram, tradições se cruzaram, e a fé original foi sendo alterada. O resultado foi um povo que ainda falava do Deus de Israel, ainda lia partes da lei de Moisés, mas já não seguia tudo como antes. Eles aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e rejeitavam os profetas e os escritos históricos que eram tão importantes para os judeus de Judá. Essa mistura foi o começo do que mais tarde seria chamado de povo samaritano. Para os judeus do sul, isso era inaceitável. Eles viam os samaritanos como impuros, traidores da fé, pessoas que haviam corrompido a verdade. A rejeição não era apenas religiosa, ela se tornou social, cultural e profundamente emocional. Com o passar dos anos, a rivalidade cresceu. Quando os judeus retornaram do exílio na Babilônia e começaram a reconstruir o templo em Jerusalém, os samaritanos ofereceram ajuda. Mas essa ajuda foi recusada. Vocês não têm parte conosco, disseram os judeus. Aquela rejeição feriu profundamente o orgulho e a identidade dos samaritanos. Como resposta, os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, afirmando que aquele era o verdadeiro lugar escolhido por Deus para a adoração. Isso aumentou ainda mais o conflito. Agora não era apenas uma questão de quem eram, mas de onde e como Deus deveria ser adorado. Com o tempo, o ódio se tornou tão grande que judeus evitavam até passar por Samaria. Preferiam caminhar quilômetros a mais só para não pisar naquela terra. Não conversavam com os samaritanos, não comiam com eles, não aceitavam água de suas mãos.
Para muitos judeus, um samaritano não era apenas diferente, era indigno. Essa rejeição atravessou gerações. Pais ensinavam filhos a desprezar. Avós contavam histórias de ofensas antigas. E assim, o muro entre os dois povos foi ficando cada vez mais alto. Os samaritanos, por sua vez, também desenvolveram ressentimento. Eles se viam como os verdadeiros guardiões da antiga fé, injustamente perseguidos e desprezados. No meio desse cenário de ódio e separação, o tempo avançou até chegar ao período do Novo Testamento. A região ainda estava ali, com suas estradas poeirentas, seus campos, suas cidades simples. Samaritanos continuavam sendo samaritanos, judeus continuavam evitando-os, e a ferida antiga permanecia aberta. É nesse contexto que surge Jesus de Nazaré. E nada no que ele fez foi por acaso. Cada caminho escolhido, cada palavra dita, cada encontro teve um propósito maior. Quando Jesus decidiu passar por Samaria, ele não estava apenas encurtando um caminho. Ele estava atravessando uma barreira que séculos de ódio haviam construído. Perto de um poço antigo, conhecido como o Poço de Jacó, Jesus se sentou cansado da viagem. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar comida. Então, uma mulher samaritana se aproximou para tirar água. Era uma cena comum, mas carregada de tensão. Um judeu falando com uma samaritana, um homem conversando com uma mulher desconhecida. Tudo aquilo quebrava regras sociais profundamente enraizadas. Quando Jesus pediu água, a mulher ficou surpresa. Ela sabia quem ele era pelo modo de falar, pelas roupas, pela postura, e perguntou aquilo que estava no coração de gerações. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Naquela pergunta estava toda a história de rejeição, desprezo e dor. Mas a resposta de Jesus não veio com acusação, nem com desprezo. Veio com graça, verdade e esperança. Ele não começou falando de erros antigos ou disputas religiosas. Ele falou de água viva, falou de uma vida que poderia ser transformada. Aos poucos, aquela conversa revelou algo profundo. Jesus mostrou que conhecia a vida daquela mulher, suas feridas, suas escolhas, suas dores, e ainda assim não a rejeitou. Pelo contrário, ofereceu salvação. Ali, diante de uma samaritana desprezada pela sociedade, Jesus revelou algo extraordinário. Deus não estava limitado a Jerusalém ou ao Monte Gerizim. Deus buscava adoradores sinceros que o adorassem em espírito e em verdade. Para uma mulher samaritana, ouvir isso era revolucionário. Para um povo inteiro, essa mensagem era libertadora. Pela primeira vez, alguém com autoridade divina dizia que eles não estavam fora do alcance de Deus. Aquela mulher correu para a cidade e contou o que havia acontecido. Samaritanos saíram ao encontro de Jesus, conversaram com ele, ouviram suas palavras, e muitos creram. Eles disseram algo marcante: agora não é mais por causa do que você disse. Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa frase ecoa até hoje. O Salvador do mundo, não apenas dos judeus, não apenas de um povo específico. Mas de todos, inclusive dos rejeitados, dos desprezados, dos esquecidos. A história dos samaritanos nos ensina que a rejeição humana não define o valor de ninguém diante de Deus. Ensina que tradições, preconceitos e mágoas podem durar séculos,
Mas a graça de Deus é capaz de atravessar todos esses muros. Talvez, assim como os samaritanos, muitas pessoas mais velhas hoje carreguem feridas antigas, rejeições do passado, palavras duras que nunca foram esquecidas, situações que marcaram a alma. A mensagem que ecoa dessa história é clara e consoladora. Deus não se afastou. Ele ainda se aproxima, ainda conversa, ainda oferece água viva. E essa história não termina aqui. Há muito mais a ser revelado sobre o impacto dos samaritanos, sobre como Jesus continuou usando exemplos desse povo para ensinar amor, misericórdia e compaixão. Se desejar, posso continuar exatamente a partir daqui, aprofundando ainda mais essa narrativa e suas lições para os dias de hoje. Depois daqueles dias em Samaria, algo havia mudado. Não apenas para os samaritanos que ouviram Jesus, mas para a forma como aquela história passou a ecoar entre os discípulos e, mais tarde, entre todos os que ouviriam o Evangelho. O que antes era visto apenas como um povo rejeitado, agora se tornava exemplo vivo de como a graça de Deus alcança onde o coração humano não alcança. Os discípulos, homens simples, criados dentro da tradição judaica, carregavam dentro de si o mesmo preconceito que haviam aprendido desde pequenos. Para eles, Samaria sempre foi sinônimo de erro, mistura e distância de Deus. Por isso, cada palavra de Jesus naquela região também era um ensino silencioso para eles. Enquanto o mestre falava com os samaritanos, os discípulos aprendiam que o reino de Deus não se constrói com muros, mas com pontes. Algum tempo depois, Jesus contou uma parábola que marcaria profundamente todos os que a ouviram. Ele falou de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Espancado, ferido, quase morto, foi deixado à beira do caminho. Um sacerdote passou, viu e seguiu adiante. Depois um levita também viu e se afastou. Ambos eram homens respeitados, religiosos, conhecedores da lei. Então Jesus disse algo que chocou seus ouvintes. Quem parou para ajudar foi um samaritano. Um homem considerado impuro, herege, indigno. Foi ele quem se aproximou, cuidou das feridas, colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e pagou por sua recuperação. Ao final, Jesus perguntou: quem foi o verdadeiro próximo? Naquela pergunta, Jesus desmontou séculos de orgulho religioso. Ele mostrou que o amor verdadeiro não se mede pela origem, pela tradição ou pelo rótulo, mas pela compaixão. O samaritano, tantas vezes rejeitado, tornou-se exemplo de misericórdia. Isso não foi por acaso. Jesus estava ensinando que Deus vê o coração, não a reputação construída pelos homens. Para os mais velhos que ouviam essa história, aquilo era difícil de aceitar. Muitos haviam crescido ouvindo que samaritanos não prestavam, que não eram confiáveis, que não tinham parte com Deus. Mas Jesus não deixou espaço para dúvidas. Ele colocou o samaritano como modelo de amor ao próximo, algo que nenhum judeu esperava ouvir. Com o passar do tempo, após a morte e ressurreição de Jesus, essa mensagem começou a se espalhar ainda mais. No livro de Atos, vemos algo significativo acontecendo. O evangelho começou em Jerusalém, passou pela Judéia e, conforme Jesus havia prometido, chegou a Samaria. Filipe, um dos discípulos, foi àquela região e anunciou Cristo. Muitos samaritanos creram,
e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Isso foi um marco histórico. Deus estava confirmando de forma clara que os samaritanos faziam parte do seu plano. Aqueles que haviam sido rejeitados por gerações agora eram acolhidos pelo próprio céu. Pedro e João, que antes talvez jamais pisaria naquela terra com alegria, testemunharam o agir de Deus entre os samaritanos. Não havia mais como negar. O preconceito humano não podia limitar a vontade divina. Essa aceitação não apagou a história de dor, mas trouxe cura. Para os samaritanos, foi a confirmação de que eles não eram esquecidos. Para os judeus, foi um chamado ao arrependimento do orgulho e da exclusão. Para a igreja que nascia, foi uma lição fundamental. O evangelho é para todos. A história dos samaritanos também nos leva a refletir sobre nossas próprias atitudes. Quantas vezes, ao longo da vida, criamos nossas Samarias? Pessoas que evitamos, grupos que julgamos, histórias que desprezamos. À medida que os anos passam, é comum que mágoas antigas se cristalizem, que preconceitos se tornem hábitos silenciosos. Mas Jesus continua atravessando essas fronteiras. Ele continua se sentando à beira do poço, esperando que alguém se aproxime. Continua contando histórias que nos confrontam. Continua mostrando que o verdadeiro amor se manifesta na ação, no cuidado, na misericórdia. Para quem já viveu muito, essa mensagem é especialmente preciosa. A vida ensina que o tempo passa rápido, que relações quebradas deixam marcas profundas e que o orgulho custa caro. A história dos samaritanos nos lembra que nunca é tarde para rever conceitos, para estender a mão, para olhar com mais graça para o outro. Os samaritanos, que um dia foram sinônimo de rejeição, tornaram-se símbolo de algo maior. Deus escolhe alcançar aqueles que o mundo despreza. Ele transforma a vergonha em testemunho, a exclusão em acolhimento, o silêncio em louvor. E assim, aquela antiga rivalidade, que começou com divisões políticas e religiosas, encontrou em Jesus uma resposta definitiva. Não uma resposta de confronto, mas de reconciliação. Não de acusação, mas de amor. O que os homens separaram por séculos, Deus começou a unir em Cristo. Ainda há mais a ser dito. Há detalhes pouco conhecidos sobre a fé samaritana, sobre sua esperança messiânica, sobre como eles aguardavam um libertador prometido por Moisés. Há também lições profundas para os dias atuais, especialmente para quem deseja terminar a caminhada com o coração leve e reconciliado. Com o passar dos anos, muitos detalhes sobre os samaritanos foram se perdendo na memória das pessoas comuns. Mas algumas verdades permaneceram vivas entre eles, transmitidas de pais para filhos, de avós para netos. Diferente dos judeus de Jerusalém, os samaritanos não esperavam um rei poderoso, descendente de Davi. Eles aguardavam a vinda de alguém chamado por eles de Tareb, que significa restaurador. Essa esperança vinha das palavras de Moisés, quando falou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Essa expectativa messiânica fazia parte do coração samaritano. Mesmo rejeitados, eles continuavam esperando que Deus interviesse, que restaurasse a verdade e trouxesse clareza espiritual.
Por isso, quando Jesus falou com a mulher junto ao poço e disse claramente que ele era o Messias, aquelas palavras tocaram algo muito profundo. Ele não estava apenas se revelando, estava respondendo a uma esperança antiga, guardada por gerações. Enquanto muitos judeus questionavam, testavam e duvidavam de Jesus, os samaritanos, ao ouvirem sua voz, reconheceram algo verdadeiro. Eles não pediram sinais espetaculares, nem milagres grandiosos. Eles ouviram, refletiram e creram. Isso mostra que, às vezes, quem vive à margem está mais atento à voz de Deus do que quem se considera próximo demais do templo. A fé samaritana era simples, mas sincera. Eles não tinham o templo de Jerusalém, nem o prestígio religioso, nem o reconhecimento das autoridades. Tinham apenas a lei, a tradição passada pela família e uma esperança silenciosa. E Deus olhou para isso com misericórdia. Ao longo da história da igreja primitiva, os samaritanos se tornaram uma ponte entre judeus e gentios. Eles não eram totalmente aceitos por um lado, nem completamente rejeitados pelo outro. Essa posição intermediária, que antes era motivo de desprezo, acabou se tornando estratégica no plano de Deus. O Evangelho passou por eles antes de alcançar os povos de outras nações. Isso nos ensina que, muitas vezes, Deus usa exatamente aqueles que vivem no meio do caminho, que não se encaixam perfeitamente em rótulos, para realizar algo maior. Pessoas que carregam histórias misturadas, erros do passado e feridas antigas, podem se tornar instrumentos de reconciliação. Para quem já viveu muitas décadas, essa verdade é confortadora. Quantos olham para trás e veem escolhas que gostariam de ter feito diferente? Quantos carregam arrependimentos, culpas ou sentimentos de inadequação? A história dos samaritanos mostra que Deus não descarta histórias imperfeitas. Ele as redime. O preconceito que os samaritanos sofreram também revela algo sobre o coração humano. Quando alguém se sente dono da verdade, tende a excluir. Quando alguém acredita que sua tradição é superior, começa a olhar o outro com desprezo. Jesus enfrentou isso não com gritos, mas com atitudes. Ele tocou, falou, ouviu, caminhou junto. E essa forma de agir de Jesus é um convite especial para a maturidade espiritual. Com o passar do tempo, aprendemos que não vale a pena viver sustentando o ódio antigo. Mágoas guardadas adoecem a alma, roubam a paz e pesam o coração. Jesus mostrou que o caminho do amor é mais difícil, mas é o único que cura. Os samaritanos também nos ensinam sobre perseverança. Mesmo rejeitados, eles não abandonaram completamente a fé. Mesmo desprezados, continuaram esperando em Deus. Mesmo sendo alvo de zombaria, mantiveram viva a chama da esperança. Isso fala diretamente com quem já enfrentou perdas, rejeições e decepções ao longo da vida. Talvez alguém que ouça essa história se identifique com esse povo. Alguém que se sentiu esquecido, colocado de lado, desvalorizado. A mensagem que ecoa é clara: Deus vê, Deus sabe, Deus se aproxima. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele não escolheu esse personagem por acaso. Ele estava dizendo de forma indireta que o amor pode brotar onde menos se espera, que a verdadeira fé se revela no cuidado com o outro, que não basta conhecer a palavra, é preciso vivê-la. Com o passar dos séculos, a rivalidade entre judeus e samaritanos foi perdendo força, mas a lição permaneceu.
Até hoje, essa história nos confronta. Ela nos pergunta quem evitamos, quem desprezamos, quem julgamos sem conhecer. E, principalmente, nos convida a agir diferente. Na velhice, muitas pessoas passam a refletir mais sobre o sentido da vida, sobre o que realmente importa. Bens, títulos e reconhecimentos perdem valor. O que fica são os relacionamentos, as memórias, as atitudes de amor ou de indiferença. A história dos samaritanos aponta para isso com clareza. Deus não está interessado apenas em rituais corretos ou lugares específicos. Ele busca corações humildes, dispostos a ouvir, aprender e amar. Foi isso que Jesus ensinou em Samaria. Foi isso que ele confirmou com sua vida. E é isso que continua sendo verdadeiro hoje. Ainda há muito a ser explorado nessa história. Há aplicações profundas sobre perdão, reconciliação e legado espiritual. Se desejar, posso continuar a partir daqui, trazendo reflexões finais ainda mais tocantes, especialmente para quem deseja deixar uma marca de fé e amor para as próximas gerações. Com o avançar do tempo, a história dos samaritanos começou a ganhar um significado ainda mais profundo para aqueles que envelheciam ouvindo as palavras de Jesus sendo repetidas nas comunidades cristãs. Já não se tratava apenas de um povo antigo ou de uma rivalidade distante, mas de um espelho no qual muitos podiam se enxergar. À medida que os anos passam, as pessoas percebem que, em algum momento da vida, todos experimentam a sensação de não pertencer, de serem deixados à margem ou incompreendidos. Os samaritanos viveram por gerações com essa marca. Eles não eram aceitos no Templo de Jerusalém, não eram convidados para as grandes celebrações judaicas e eram vistos com desconfiança. Ainda assim, continuaram vivendo, trabalhando, criando filhos, ensinando-os a orar e a esperar em Deus. Essa perseverança silenciosa é uma das lições mais valiosas que essa história oferece. Muitos idosos compreendem bem esse sentimento. Com o passar dos anos, o ritmo da vida muda. A sociedade passa a olhar menos, a ouvir menos. Opiniões que antes eram valorizadas parecem perder espaço. E assim como os samaritanos, muitos seguem firmes, sustentados pela fé que aprenderam ainda jovens. A maneira como Jesus tratou os samaritanos mostra que Deus não ignora quem o mundo ignora. Quando Jesus atravessou Samaria, ele demonstrou que nenhum caminho é acidental quando se anda sob a vontade do Pai. Ele viu valor onde outros viam problema. Viu dignidade onde outros viam erro. Viu potencial onde outros viam fracasso. Esse olhar de Jesus é um convite à revisão interior. Ao longo da vida, todos nós formamos opiniões, criamos filtros, levantamos defesas. Algumas dessas barreiras nos protegeram, outras nos endureceram. Na maturidade, surge a oportunidade de reavaliar o que carregamos no coração. O ressentimento pesa, mas o perdão liberta. Os samaritanos também nos ensinam sobre identidade. Eles foram chamados de impuros, hereges, misturados, mas Deus os chamou de filhos. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, ficou claro que a identidade verdadeira não vem do rótulo que os homens colocam, mas do selo que Deus concede. Essa verdade traz conforto a quem já ouviu palavras duras ao longo da vida. Críticas injustas, julgamentos precipitados, rejeições que deixaram marcas profundas. Diante de Deus, essas vozes perdem força. O que permanece é o amor que restaura e a graça que acolhe.
Há também uma lição sobre o tempo. O povo samaritano esperou séculos pelo cumprimento de uma promessa. E quando ela chegou, veio de forma simples, inesperada, quase silenciosa. Isso nos lembra que Deus não trabalha com pressa, mas com propósito. Muitas respostas que desejamos só fazem sentido quando olhamos para trás. Quantos idosos hoje percebem que certas dores do passado moldaram sua fé, que perdas, rejeições e dificuldades produziram maturidade espiritual? A história dos samaritanos mostra que Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cicatrizes em testemunho. Jesus não apenas falou com os samaritanos, ele confiou neles. Permaneceu alguns dias em sua cidade, ensinou, ouviu, compartilhou. Esse gesto diz muito. Ele não tratou aquele povo como um projeto temporário, mas como parte do reino. Isso reforça que, para Deus, ninguém é secundário. Essa mensagem é especialmente importante na fase final da vida. Quando muitos se sentem deixados de lado, Deus continua chamando, usando, ensinando e cuidando. A idade não diminui o valor espiritual de ninguém. Pelo contrário, a experiência acumulada pode se tornar fonte de sabedoria e bênção para outros. A história dos samaritanos também fala sobre legado. O que esse povo deixou não foram grandes construções ou feitos militares, mas uma lição eterna. A graça alcança quem persevera. Eles ficaram conhecidos não por sua rejeição, mas por terem sido escolhidos por Jesus como exemplo de amor e fé. Ao ouvir essa história, fica claro que Deus escreve seus planos de forma diferente da lógica humana. Ele pega aquilo que foi desprezado e transforma em mensagem. Aquilo que foi esquecido se torna lembrado. Aquilo que foi rejeitado passa a ensinar. E assim, a história dos samaritanos continua viva, não apenas nas páginas da Bíblia, mas no coração de todos que aprendem a olhar para o outro com mais misericórdia. Ela nos lembra que o fim da caminhada não precisa ser marcado por amargura, mas por reconciliação. Não por orgulho, mas por humildade. Não por separação, mas por amor. Ainda há espaço para mais reflexão, mais profundidade e mais aplicação para os dias atuais. Se desejar, posso continuar a partir daqui, trazendo um encerramento ainda mais forte e edificante, conectando essa história com a esperança que permanece até o fim da vida. À medida que essa história se aproxima de seus últimos ensinamentos, ela se torna ainda mais íntima e profunda, especialmente para aqueles que já caminharam longas estradas na vida. Os samaritanos não foram apenas personagens de um passado distante. Eles se tornaram uma mensagem viva de que Deus nunca encerra sua obra antes do tempo certo. Depois que o evangelho se espalhou por Samaria, aqueles homens e mulheres simples passaram a fazer parte das primeiras comunidades cristãs. Reuniam-se em casas, compartilhavam o pão, oravam juntos e lembravam das palavras de Jesus. Muitos deles jamais haviam sido aceitos em ambientes religiosos tradicionais, mas agora encontravam um lugar onde não eram julgados por sua origem, e sim acolhidos pela fé. Isso nos mostra algo precioso. Deus não apenas visita quem sofre rejeição, ele constrói morada. Ele permanece, ele caminha junto. Para quem já viveu décadas, essa verdade traz descanso ao coração. Mesmo quando pessoas se afastam, mesmo quando a solidão bate à porta, Deus continua presente. Os samaritanos também aprenderam que a verdadeira adoração não depende de lugar,
mas de postura. Já não era uma disputa entre Jerusalém e o Monte Gerizim. Era uma entrega diária, um coração quebrantado, uma vida alinhada com a verdade. Essa lição amadurece com o tempo. Quanto mais os anos passam, menos importância damos às aparências e mais valor damos à sinceridade. A vida ensina que palavras bonitas sem amor se tornam vazias. Jesus mostrou isso ao colocar o samaritano como exemplo de compaixão. Ele ensinou que a fé verdadeira se revela em gestos simples: cuidar, ouvir, ajudar, perdoar. São essas atitudes que permanecem quando tudo o mais passa. Muitos idosos carregam arrependimentos por palavras que não disseram, por perdões que adiaram, por abraços que ficaram para depois. A história dos samaritanos nos lembra que ainda há tempo. Enquanto há vida, a oportunidade de agir com amor, de restaurar relações, de deixar uma memória de bondade. O preconceito que separou judeus e samaritanos não nasceu de um dia para o outro e também não desapareceu de forma imediata. Mas Jesus plantou uma semente que continuou crescendo ao longo do tempo. Essa semente é o amor que atravessa gerações. Mesmo quando o ódio parece antigo demais para ser curado, Deus mostra que nada é impossível. Na maturidade, muitos começam a pensar no legado que deixarão, não apenas bens materiais, mas valores, exemplos e fé. Os samaritanos, sem saber, deixaram um legado eterno ao serem usados por Jesus como símbolo de misericórdia. Isso nos ensina que não precisamos ser famosos ou reconhecidos para deixar uma marca. Basta viver o amor de Deus de forma sincera. Deus tem um carinho especial pelos que foram deixados de lado. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. E os samaritanos são prova viva dessa verdade. Eles foram vistos, ouvidos e amados. Essa mesma promessa permanece hoje para todos que se sentem esquecidos pelo mundo. Quando a vida se aproxima de suas últimas fases, o coração busca paz, busca sentido, busca reconciliação. A história dos samaritanos aponta exatamente para isso. Ela nos chama a largar o peso da amargura, a abandonar o orgulho e a caminhar com humildade até o fim. Jesus não pediu que os judeus se tornassem samaritanos, nem que os samaritanos se tornassem judeus. Ele chamou ambos a se tornarem discípulos. Isso é profundamente significativo. Deus não apaga nossa história, Ele a transforma, não nega nosso passado, Ele o redime. E assim, essa narrativa termina como começou, com um convite. Um convite para atravessar nossas próprias Samarias, para falar com quem evitamos, para ouvir quem foi silenciado, para amar sem condições. Esse convite não tem prazo de validade. Ele permanece válido em todas as idades, em todos os tempos. A história dos samaritanos nos ensina que o fim da caminhada pode ser marcado por luz, não por sombras, por reconciliação, não por separação, por esperança, não por medo. Deus continua escrevendo histórias de restauração até o último suspiro. E essa verdade, simples e profunda, é o que sustenta o coração até o fim. Com o passar dos anos, aqueles que ouviram essas histórias começaram a perceber que a mensagem dos samaritanos não falava apenas de um povo específico, mas da condição humana como um todo. Todos, em algum momento da vida, carregam dentro de si uma Samaria, um lugar de dor, rejeição ou erro que prefeririam evitar,
um capítulo que gostariam de apagar. Mas Deus não apaga histórias. Ele as redime. Os samaritanos aprenderam a conviver com olhares de desprezo. Aprenderam a seguir em frente, mesmo quando não eram convidados. Isso moldou um povo resistente, acostumado ao silêncio, à espera e à perseverança. E essas virtudes, embora nascidas da dor, tornaram-se instrumentos nas mãos de Deus. Na velhice, muitos compreendem o valor da perseverança. A juventude ensina sonhos, o tempo ensina resistência. Os samaritanos resistiram, não com armas, não com revoltas, mas permanecendo. Continuaram crendo, orando, esperando. E quando o Salvador chegou, eles estavam prontos para ouvir. Há algo profundamente comovente nisso. Enquanto muitos que se consideravam próximos de Deus estavam ocupados demais com regras, os samaritanos tinham espaço no coração. Enquanto alguns se achavam merecedores, os rejeitados reconheciam a graça. A caminhada da vida ensina algo semelhante. À medida que os anos passam, as certezas rígidas dão lugar à humildade. As respostas fáceis se desfazem e o coração aprende a ouvir mais. É nesse terreno que Deus costuma falar. Jesus nunca se apressou com os samaritanos. Ele não os corrigiu com dureza, não os humilhou por suas falhas históricas. Ele conversou, escutou, revelou-se. Isso mostra que Deus não grita com quem já sofreu demais. Ele sussurra. Muitos idosos carregam histórias que nunca foram totalmente contadas. Perdas silenciosas, decisões difíceis, arrependimentos guardados. A história dos samaritanos afirma que Deus conhece cada detalhe. Nada passou despercebido. O mundo pode definir alguém por seus erros. Deus define pelo coração. O mundo separa. Deus aproxima. O mundo rejeita. Deus acolhe. Quando os samaritanos ouviram que Deus buscava adoradores em espírito e em verdade, algo se quebrou dentro deles. Pela primeira vez, não precisavam provar nada, não precisavam competir, não precisavam justificar sua existência. Bastava ser sincero diante de Deus. Essa é uma das maiores libertações da maturidade espiritual. Chega um tempo em que não precisamos mais impressionar ninguém. Não precisamos mais vencer discussões. Precisamos apenas estar em paz com Deus. A história dos samaritanos ensina que Deus não espera perfeição, mas sinceridade. Não busca passado impecável, mas coração disponível. E isso é profundamente consolador para quem já viveu muito. Com o amadurecimento da fé, os samaritanos passaram a compreender que sua história, antes motivo de vergonha, havia se tornado instrumento de ensino. O que parecia ser apenas erro e mistura, agora servia como exemplo vivo da misericórdia divina. Deus havia transformado rejeição em testemunho. Isso acontece com muitos ao longo da vida. Aquilo que um dia causou dor passa a gerar sabedoria. O que feriu passa a ensinar. O que humilhou passa a fortalecer outros. A maturidade espiritual não nasce da ausência de sofrimento, mas da maneira como se atravessa o sofrimento. Os samaritanos atravessaram gerações inteiras sem reconhecimento, mas não abandonaram a fé. E Deus honrou essa perseverança. Há uma beleza silenciosa em continuar crendo quando ninguém aplaude, em continuar orando quando as respostas demoram, em continuar esperando quando tudo parece perdido. Essa é uma fé que o céu reconhece. Jesus mostrou que o amor verdadeiro não escolhe quem merece, ele escolhe amar.
O bom samaritano não perguntou quem era o homem ferido, nem de onde vinha, nem se pensava como ele. Apenas cuidou. Isso é fé madura. Na velhice, muitos compreendem que a vida não é sobre vencer debates, mas sobre cuidar de pessoas. Não é sobre estar certo, mas sobre ser compassivo. Não é sobre o que se construiu, mas sobre quem se amou. Os samaritanos nos lembram que Deus age fora das expectativas humanas. Ele escolhe os improváveis, usa os esquecidos, honra os desprezados. Isso desmonta qualquer orgulho espiritual. Quantas vezes, ao longo da vida, alguém foi descartado por não se encaixar, por não pensar igual, por não ter o mesmo passado? Deus nunca fez isso. Ele chama exatamente aqueles que foram deixados de lado. A história dos samaritanos ensina que ninguém está atrasado demais para Deus, ninguém errou demais, ninguém foi esquecido demais. Enquanto há vida, há chamado. Essa verdade conforta o coração envelhecido. O tempo pode ter levado forças, oportunidades e pessoas queridas, mas nunca levou o amor de Deus. Ele permanece o mesmo. O Evangelho não envelhece, ele amadurece dentro de nós. E quanto mais amadurece, mais simples se torna. Ao se aproximar do fim da caminhada, muitos passam a refletir sobre o sentido de tudo o que viveram. Perguntam-se se suas histórias valeram a pena, se deixaram algo de bom, se foram suficientes. Os samaritanos também poderiam ter feito essas perguntas. E a resposta de Deus foi clara. Vocês fizeram parte do meu plano. Isso revela algo profundo. Não somos responsáveis por entender tudo, mas por permanecer fiéis. Deus cuida do significado. Os samaritanos jamais imaginaram que seu nome seria eternizado como símbolo de misericórdia. Eles apenas viveram, e Deus fez o resto. Assim também acontece conosco. Muitas sementes plantadas ao longo da vida florescem quando já não estamos mais olhando. Palavras ditas, gestos simples, exemplos silenciosos continuam falando. A velhice traz essa compreensão. Não controlamos os resultados, apenas a fidelidade. E Deus honra a fidelidade. Jesus não corrigiu a história dos samaritanos com dureza. Ele a transformou com amor. Isso mostra que Deus não trabalha com condenação, mas com restauração. O mundo descarta o que considera defeituoso. Deus restaura o que foi quebrado. Essa é a essência do Evangelho. Ao lembrar dos samaritanos, entendemos que a graça não escolhe caminhos fáceis, ela escolhe caminhos verdadeiros. Essa mensagem traz descanso à alma cansada. Não precisamos carregar culpas antigas como fardos eternos. Deus já viu tudo, já sabe tudo, e ainda assim nos chama. O fim da caminhada não é o fim da história. Para Deus, é apenas a transição para algo maior. E assim, a história dos samaritanos permanece como um sussurro eterno de esperança. Ela nos lembra que Deus nunca esteve distante, mesmo quando parecia ausente, que Ele nunca rejeitou, mesmo quando fomos rejeitados, que Ele nunca desistiu, mesmo quando desistiram de nós. A vida pode ter sido dura, o caminho pode ter sido longo, mas a graça foi suficiente. Os samaritanos encontraram em Jesus não apenas aceitação, mas dignidade. E isso é o que todo coração busca no fim: ser visto, ser amado, ser aceito. A fé amadurecida entende que não é sobre chegar primeiro, mas sobre chegar com o coração em paz.
Deus não mede a vida pelo sucesso, mas pela fidelidade. Não pelo reconhecimento humano, mas pela sinceridade diante dele. E essa é a grande herança que a história dos samaritanos deixa. Ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Essa verdade sustenta até o último fôlego. Com o avançar silencioso dos anos, a história dos samaritanos passa a falar ainda mais alto ao coração daqueles que aprenderam a ouvir com profundidade. Já não se trata apenas de compreender fatos antigos, mas de perceber como Deus age de forma constante, paciente e misericordiosa ao longo do tempo. Os samaritanos viveram gerações inteiras sem ver respostas claras, mas nunca estiveram fora do alcance da providência divina. Eles acordavam todas as manhãs como qualquer outro povo. Trabalhavam a terra, cuidavam de suas famílias, envelheciam sob o mesmo sol que brilhava sobre Jerusalém. No entanto, carregavam uma marca invisível, a de não serem aceitos. Essa marca moldou seu modo de viver, tornando-os mais cautelosos, mais reservados, mas também mais atentos à esperança. A esperança para eles não era barulhenta, não vinha acompanhada de grandes discursos ou demonstrações públicas. Era uma chama discreta, mantida viva nas histórias contadas ao redor da mesa, nas orações sussurradas antes de dormir, nos ensinamentos simples passados de avós para netos. Eles esperavam. E esperar, quando se espera por tanto tempo, torna-se um exercício de fé profunda. Essa espera se assemelha muito à experiência de quem chega à maturidade da vida. Os sonhos da juventude já ficaram para trás. Muitos caminhos já foram percorridos, e o futuro parece mais curto do que o passado. Ainda assim, o coração continua esperando. Esperando paz, sentido, reconciliação, descanso. E é exatamente aí que Deus costuma se revelar com mais clareza. Os samaritanos não foram os primeiros a serem esquecidos pela história, nem seriam os últimos. Mas foram escolhidos para ensinar algo eterno. Deus não se orienta pela pressa humana. Ele age no tempo certo, mesmo quando esse tempo parece tardio aos olhos dos homens. Jesus não chegou a Samaria quando tudo estava resolvido. Chegou quando ainda havia confusão, dor, rivalidade e preconceito. Isso mostra que Deus não espera ambientes perfeitos para agir. Ele entra exatamente onde há necessidade. O encontro de Jesus com os samaritanos não foi um evento isolado, mas um sinal. Um sinal de que o reino de Deus não se limita a fronteiras, tradições ou histórias passadas. Ele se expande onde há coração aberto. Para muitos que envelhecem, essa verdade traz alívio. Não importa quantas vezes erraram, quantas decisões gostariam de refazer, quantas oportunidades parecem perdidas. Deus não está preso ao passado. Ele trabalha no presente e prepara o futuro. Os samaritanos aprenderam com o tempo que a rejeição que sofreram não os definiu. Ela apenas preparou o terreno para que a graça fosse ainda mais evidente. O amor de Deus se destacou justamente onde o desprezo humano foi maior. Essa é uma lição profunda para quem já enfrentou rejeições ao longo da vida. Um casamento que não deu certo, um filho que se afastou, uma amizade que terminou em silêncio, um trabalho que acabou sem reconhecimento. Tudo isso dói, mas nada disso é desperdiçado nas mãos de Deus.
Jesus mostrou que a restauração não acontece pela força, mas pela proximidade. Ele se aproximou dos samaritanos sem exigir, sem acusar, sem impor. Apenas esteve presente. E muitas vezes é isso que mais cura, a presença. Na maturidade, aprendemos o valor da presença. Nem sempre temos soluções, mas podemos oferecer companhia. Nem sempre temos respostas, mas podemos oferecer escuta. Foi isso que Jesus fez, e foi isso que transformou aquele povo. Os samaritanos também nos ensinam sobre humildade. Eles sabiam que sua história era imperfeita. Não fingiam ser o que não eram. E essa honestidade abriu espaço para a verdade. Deus trabalha melhor em corações que não se escondem atrás de máscaras. Há uma beleza especial em aceitar a própria história como ela é. Com falhas, perdas, vitórias e arrependimentos. Deus não exige que neguemos o passado, apenas que confiemos a Ele o que ainda resta. Com o passar dos anos, muitos percebem que a vida não é sobre corrigir tudo, mas sobre confiar. Confiar que Deus viu cada lágrima. Confiar que Ele entendeu cada silêncio. Confiar que nada foi em vão. Os samaritanos que um dia foram evitados nas estradas tornaram-se exemplo nas palavras de Jesus. Isso nos mostra que Deus é capaz de reescrever significados. O que era motivo de vergonha se torna motivo de ensino. O que era desprezo se torna lição de amor. E assim, essa história continua ecoando suavemente, como uma voz que consola o coração cansado. Ela diz que ainda há valor, ainda há propósito, ainda há graça. A caminhada pode estar mais lenta, o corpo pode estar mais frágil, mas a fé pode estar mais forte do que nunca. Deus não se impressiona com vigor físico, mas com sinceridade espiritual. O fim da vida não é um fechamento apressado, mas uma colheita silenciosa. Tudo o que foi plantado em amor permanece. Tudo o que foi feito com fé encontra sentido. A história dos samaritanos termina, na verdade, sem terminar. Ela continua em cada pessoa que decide atravessar seus próprios preconceitos, perdoar antigas mágoas, estender a mão, ouvir com paciência e amar com simplicidade. E essa é uma das maiores promessas do Evangelho. Enquanto houver fôlego, Deus ainda está trabalhando. Enquanto houver coração, Ele ainda está chamando. Enquanto houver vida, há esperança. Essa verdade sustenta a alma até o fim. Com o avançar do tempo e o silêncio que acompanha os dias mais longos, a história dos samaritanos continua a se revelar como um convite à contemplação. Já não se trata apenas de aprender, mas de repousar na verdade de que Deus sempre esteve presente, mesmo quando parecia distante. Os samaritanos aprenderam isso não de forma rápida, mas lenta, profunda, ao longo de gerações inteiras. Eles viveram com perguntas sem resposta imediata. Por que fomos rejeitados? Por que somos vistos como impuros? Por que nossa fé nunca foi suficiente aos olhos dos outros? Essas perguntas, repetidas ao longo dos anos, moldaram um povo que aprendeu a esperar sem entender completamente. E essa é uma das formas mais maduras de fé. Na vida, há perguntas que nunca encontram respostas claras. Especialmente com o passar dos anos, algumas dores permanecem sem explicação. Perdas que não fizeram sentido, despedidas que não foram escolhidas, caminhos que mudaram de repente. A história dos samaritanos ensina que a fé não exige compreensão total, apenas confiança. Eles continuaram ensinando seus filhos a orar,
mesmo quando eram desprezados. Continuaram falando de Deus, mesmo quando eram desacreditados. Continuaram esperando o restaurador prometido por Moisés. E quando ele veio, não veio com barulho, mas com mansidão. Jesus não se apresentou aos samaritanos como juiz, mas como fonte. Fonte de água viva, fonte de descanso, fonte de verdade. Isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ele não vem para pesar fardos, mas para aliviá-los. Na maturidade da vida, o coração aprende a distinguir o que pesa do que sustenta. Aprende que muitas preocupações da juventude não tinham tanto valor. Aprende que o essencial é simples. A história dos samaritanos aponta para essa simplicidade espiritual. O tempo ensina que não precisamos vencer todas as discussões. Algumas batalhas não valem a energia. Jesus não discutiu com os samaritanos para provar quem estava certo. Ele falou do Pai, falou do amor, falou da verdade que liberta. Essa postura de Jesus é um modelo para quem já caminhou muito. Chega um momento em que o coração prefere paz à razão, reconciliação à vitória, silêncio à discussão. E isso não é fraqueza, é sabedoria. Os samaritanos também nos ensinam que a fé não precisa de reconhecimento público para ser verdadeira. Eles não tinham grandes mestres famosos, nem templos grandiosos reconhecidos por todos. Tinham fé no dia a dia. E Deus honrou isso. Muitos idosos vivem uma fé assim, discreta, constante, silenciosa. Uma fé que não aparece nas manchetes, mas sustenta famílias, gerações e histórias inteiras. Essa fé é preciosa aos olhos de Deus. Jesus mostrou que Deus vê o invisível. Vê a oração feita em silêncio, vê a lágrima derramada sozinho, vê a esperança guardada no coração quando tudo parece perdido. Os samaritanos não foram escolhidos por serem perfeitos, mas por serem verdadeiros. Eles não esconderam suas dúvidas, fizeram perguntas, e Deus respondeu com presença. Essa é uma das maiores promessas para quem envelhece com fé. Deus não se afasta. Ele se aproxima ainda mais. À medida que a vida desacelera, a alma ganha espaço para ouvir. E é nesse espaço que Deus fala com mais clareza. A história dos samaritanos continua lembrando que não importa quantos anos tenham se passado, quantas falhas tenham ocorrido ou quantas rejeições tenham sido enfrentadas. Deus nunca fechou o caminho. Ele apenas esperou o momento certo para atravessá-lo conosco. E assim, essa narrativa segue como uma canção suave que acompanha o coração até o fim. Uma canção que diz repetidas vezes que a graça é maior, que o amor permanece e que a esperança não envelhece. E assim chegamos ao encerramento dessa longa caminhada, não como quem fecha um livro, mas como quem repousa o coração depois de uma história que atravessou séculos. A história dos samaritanos não termina com um ponto final, porque ela continua ecoando na vida de todos, que aprendem a olhar para si mesmos com mais verdade e para o próximo com mais misericórdia. Os samaritanos nos ensinam que Deus nunca esteve preso aos rótulos que os homens criam. Eles foram chamados de impuros, misturados, rejeitados. Mas Deus os chamou de filhos, e essa diferença muda tudo. O que os homens descartam, Deus resgata. O que o mundo despreza, Deus escolhe para ensinar. Ao longo dessa narrativa, vimos que a rejeição não foi o fim da história,
mas o cenário onde a graça se manifestou com ainda mais força. Vimos que a espera não foi em vão. Vimos que a fé simples, perseverante e silenciosa foi honrada pelo próprio Cristo. E isso traz uma mensagem profunda para quem já caminhou muito nesta vida. Talvez você que ouviu ou leu essa história se identifique com os samaritanos. Talvez também tenha se sentido esquecido em algum momento. Talvez tenha carregado dores antigas, rejeições que nunca cicatrizaram completamente, palavras que ainda ecoam na memória. A história dos samaritanos nos lembra que nada disso passou despercebido aos olhos de Deus. Deus viu cada lágrima silenciosa, viu cada oração feita em segredo, viu cada noite em que o coração se sentiu pesado. E mesmo quando parecia que ele estava distante, ele estava trabalhando, preparando o tempo certo, o encontro certo, a palavra certa. Jesus atravessou Samaria porque o amor sempre atravessa o que o preconceito tenta evitar. Ele se sentou à beira do poço porque Deus sempre se encontra com as pessoas nos lugares mais simples. Ele conversou porque Deus valoriza histórias, não aparências. Ele acolheu porque a graça não exclui. No fim da vida, muitas coisas perdem o brilho. O que permanece é aquilo que foi vivido com amor. Permanecem os gestos simples, as atitudes sinceras, as palavras que edificaram, o perdão concedido, a fé mantida, mesmo quando tudo parecia difícil. É isso que tem peso eterno. A história dos samaritanos nos convida a terminar nossa caminhada com o coração leve, a soltar o que pesa, a perdoar o que machucou, a amar sem medir, a confiar que Deus escreve histórias maiores do que conseguimos entender. Ela nos lembra que nunca é tarde para atravessar nossa própria Samaria. Nunca é tarde para mudar o olhar. Nunca é tarde para recomeçar por dentro. Enquanto há vida, Deus ainda está chamando, ensinando e cuidando. Se essa história falou com você, se trouxe consolo, reflexão ou esperança, saiba que ela não foi contada por acaso. Que essa mensagem possa permanecer no seu coração, trazendo paz nos dias bons e força nos dias difíceis. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias bíblicas profundas e edificantes como essa. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui sempre teremos reflexões bíblicas pensadas com carinho, especialmente para quem valoriza a fé, a experiência de vida e a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua caminhada. Até o próximo vídeo.